A paz para todos. Já quero deixar para você um bom dia e um forte abraço. Nessa manhã, eu falei: Senhor, dai-nos uma palavra. E quando eu abri a Bíblia, estava em Ezequiel 37, que diz: veio sobre mim a mão do Senhor. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Amém. Aquele homem, aquele profeta Ezequiel, estava em um determinado lugar. De repente, a mão do Senhor o tomou em espírito e o levou para um vale de ossos secos. E a palavra vale já traz um peso para nossa alma. É lugar de rejeição, de abandono. É lugar de tristeza, de dor, de sofrimento. Mas quem foi que levou ele para esse vale? Quem permitiu a Ezequiel chegar até esse vale em espírito? A mão do Senhor. É difícil falar isso, né? Porque que às vezes Deus permite nós passarmos por lutas, por provações. Se Ele é o Deus Todo-Poderoso e nós estamos em oração e mesmo assim nós passamos pelo vale. Mas tudo isso acontece em nossas vidas para que nós venhamos entender que através do poder de Deus nós podemos suportar, superar todas as coisas através da força do Senhor. E é a forma que Ele tem de nos mostrar que nós temos poder e autoridade quando nós exercemos a palavra do Senhor sobre a nossa vida. O que Deus disse para Ezequiel? Profetize, diz a minha palavra a esses ossos. Pregue a minha palavra. Declare a minha palavra. E Ezequiel profetizou. E ali no versículo 7 diz que houve um ruído, um barulho de ossos. E parece que é mais ou menos assim. Quando você está constantemente em oração, buscando ao Senhor com toda a sua força, as coisas parecem que fazem é piorar, porque o inimigo ele fica furioso. E aí um barulho, um ruído, uma bagunça, algo acontece e você pensa em desistir. E Deus está falando nessa manhã: se tem barulho, se tem ruído, se parece que está tendo uma bagunça, alguma coisa acontecendo assim, é porque Deus está movendo as mãos dele sobre esse vale. Ele vai mostrar para você que ele é Deus. Em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Em Mateus 21,22 diz que tudo que pedirdes em oração crendo recebereis. Então o segredo para você sair desse vale, para você conquistar as suas bênçãos, é orar, é falar com Deus, é buscar a palavra do Senhor. Este vale pode estar na sua casa, na sua família. Esse vale pode estar no seu casamento, nos seus amigos, na sua parentela, nos seus negócios. Parece que não tem mais nenhuma saída. Mas aonde a palavra do Senhor chega, o inimigo tem que bater em retirada. Não sei o que você está enfrentando, mas Deus deu uma ordem nessa manhã para mim e para você. Lance a minha palavra, que a palavra que sai da boca do homem de Deus, ela não volta vazia. Então lance a palavra do Senhor nessa manhã sobre os seus caminhos. Tenha palavras positivas. Se esforce. Vá em frente. Você olha para um lado e olha para o outro, só vê ossos, só vê vale, como Ezequiel viu. Mas quando ele começou a profetizar, um pequeno ruído começou a acontecer. Um pequeno ruído, um pequeno barulho. E foi dali que começou, foi dali que iniciou a obra de Deus sobre aquele vale. Porque ele não desistiu. Às vezes o que você está ouvindo, o que você está vendo com seus olhos, é muito pequeno. Não dá nem para perceber muito se você não prestar atenção. Mas são essas coisinhas pequenas, esses detalhes, é que Deus está agindo sobre a sua vida e você não está percebendo. Então ele começou a profetizar. E os ossos se ajuntaram, ossos com ossos no seu devido lugar. Estavam todos espalhados. Então primeiro, Deus ele vai organizar, como ele organizou, ossos nos ossos.
E quando ele profetizou de novo, veio o Espírito sobre aqueles corpos, e se formou um batalhão, levantou almas, levantou homens. E Deus está dizendo essa manhã que primeiro ele organiza. Depois que ele organizar, aí vem o Espírito dele, o Espírito do Senhor. Deus nesse momento está dizendo para você: não pare de orar, não pare de buscar a presença de Deus. Continue firme, porque nos mínimos detalhes Deus está trabalhando. E quando ele organizar, deixar do jeito que ele quer, vai ter choro? Vai ter choro. Vai ter dor? Vai ter dores. Vai ter momentos que você vai pensar em desistir, vai ter momentos que você vai pensar em desistir. Rejeição, abandono, sabe? As pessoas vão virar as costas para você, ou aquilo que a pessoa que você mais ama vai te abandonar, amém. Mas fique firme, porque a última palavra é do Senhor na sua vida. E ele continuou profetizando, mesmo que era pouco o barulho, que era pouca coisa que estava acontecendo, mas de repente Deus agiu com a sua forte mão. E aquele povo se levantou. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus está agindo na sua vida. Ele organizou. E quando ele desceu o Espírito dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, aí está confirmada a grande vitória na sua vida. Quando o Espírito do Senhor adentrar sobre todas as áreas, já entrou dentro de você. O Espírito do Senhor está sobre você, mas vai estar sobre os seus caminhos, aonde você passar. Como diz em Salmos 37, 23, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então Deus está confirmando a vitória na sua vida, porque o Espírito do Senhor está passando em todas as áreas da sua vida, em todos os lugares, está visitando todas as áreas da sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua saúde, o seu financeiro. Deus está visitando tudo. E aonde o Espírito do Senhor passar, vai ter vitória, vai ter bênção na sua vida, vai ter milagres, porque nessa manhã o Senhor está te visitando. Crê? Se você crê, então profetize. A minha casa é uma bênção, minha família é uma bênção, minha esposa é uma bênção, meus filhos são uma bênção, meus negócios são uma bênção, porque Deus está no controle. E sabe como é que você profetiza? Através da sua oração, da sua dedicação ao Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, tenha um bom dia. E eu profetizo na minha vida e na sua vida que está vindo uma grande vitória. Amém? Que este vale caiu por terra e agora só bonança na sua vida e bênção, em nome de Jesus. Amém?